Olá, então hoje eu recebi algumas indicações de vídeos aqui pelo YouTube, e um deles com o título Respirão, ganho de força pulmonar. Aí um dos comentários lá me chamou a atenção e eu acho que é relevante trazer aqui para vocês terem uma explicação um pouco mais clara do que é uma divergência que existe dentro da fisioterapia sobre o uso do Respiron, tá? Então uma pessoa comentou lá, provavelmente é um fisioterapeuta. O comentário dele é o seguinte: por favor, vamos à ciência. Ganho de força muscular ventilatória em incentivador de fluxo? E coloca uma interrogação ali, um questionamento que ele faz, né? O que ele está querendo dizer? Que ganho de força muscular não é possível com o Respiron. E ele não está errado não, tá? Esse termo que ele usa, força muscular ventilatória, é a capacidade que o músculo tem de... do músculo, do sistema respiratório tem de transferir ou gerar pressão e fluxo de ar através do incremento de força em músculos como o diafragma, né, e intercostais. Intercostais externos, mais especificamente, que é o grupamento de intercostal que faz a função inspiratória. Então é isso que ele está querendo dizer. E ele não está errado, tá? Voltando, ele está querendo dizer que com o Respiron você não consegue ganhar essa força pulmonar. Agora, essa força pulmonar, no que ela está relacionada? Está relacionada a uma grandeza que a gente chama de pressão inspiratória, tá? Pressão inspiratória e pressão expiratória. Dependendo do paciente, o ganho na pressão inspiratória ele é proporcional ao ganho de pressão expiratória. Dependendo do paciente, isso não funciona tão bem para o paciente como doença pulmonar obstrutiva crônica. Indiretamente, essa pressão inspiratória simboliza a força muscular do músculo inspiratório. Tá? A força do músculo inspiratório, indiretamente, é isso que ela representa. O pulmão ele funciona à base de pressão. Então, você transfere uma pressão para entrar o ar ou saída do ar de dentro do pulmão. E também o Respiron, que é um dispositivo a fluxo, ele não permite o ganho de fluxo de ar. Ganho de fluxo de ar é uma grandeza muito importante, principalmente quando a gente pensa no aspecto de higiene brônquica, tá? E por que não acontece isso com o Respiron? Porque ele é baseado em restrição de fluxo de ar, ou seja, quando você aumenta a carga do Respiron através desse anelzinho aqui, você está gerando uma restrição de fluxo. E é um pouco contraditório, pelo menos na minha opinião, é um pouco contraditório o ganho de fluxo de ar para um aparelho que ele se baseia em restrição de fluxo de ar. É um pouco contraditório, mas se você discorda, tudo bem, pode deixar aí nos comentários a sua visão, mas é mais ou menos isso que funciona, tá? Mas, Carlos, por que eu sinto melhor quando utilizo o Respiron? Porque é o seguinte, quando a gente fala na pressão inspiratória, a gente avalia a pressão inspiratória através de um recurso, que é esse daqui, ó, o manovacômetro, tá? Ele, quando a gente utiliza esse dispositivo, ele calcula a pressão inspiratória como um todo. Ela vai envolver os músculos principais da respiração, que são o diafragma e intercostal externo, e também os músculos acessórios da respiração, como por exemplo o trapézio, que é um músculo que fica aqui em cima, que é responsável pela elevação dos ombros. Então, por exemplo, a maioria das pessoas, quando vai utilizar o Respiron, elas promovem uma elevação do ombro. Isso, na mecânica ventilatória, está errado. Mas como que eu faço para melhorar isso, Carlos? Isso não é um problema necessariamente seu. Tá? É um problema que também tem a ver com o dispositivo que está sendo utilizado, que é o Respiron. Existem formas para você amenizar esse recrutamento de músculo acessório. Uma dessas formas, eu falei no vídeo anterior, que eu vou deixar como indicação no card final desse vídeo que você está me vendo, que é a utilização do clipe nasal. Então, quando você utiliza um clipe nasal com o Respiron, você tem um maior aproveitamento de fluxo de ar. Mas ainda assim, a característica dele é restringir o fluxo. Então você tem um aumento da melhora na performance do exercício, do recurso, mas não é algo tão significativo, tá? Agora, fazendo uma analogia do porquê que algumas pessoas melhoram com o uso do Respiron, vamos pegar o exemplo do nadador, tá? Então, os nadadores, eles são pessoas que têm uma boa respiração.
teoricamente, eles têm um músculo respiratório bem desenvolvido, principalmente os músculos acessórios. Eu penso, né, não tive a oportunidade ainda de avaliar um nadador, mas eu penso que parte desse desempenho respiratório, dessa performance respiratória que eles têm, é proveniente da força que eles adquirem em músculos acessórios, que são constantemente trabalhados no mecanismo da natação. Os acessórios da respiração, os músculos acessórios da inspiração, são bem trabalhados, são bem exercitados no esporte de natação. E por isso eles têm um incremento de performance. Fora o fato, né, das características de treinamento do esporte também. Tá? Então esses são os aspectos. Tô falando nesse vídeo que não é para você usar o Respiron de forma alguma, tá? Como eu falei para vocês, existem alguns relatos de pessoas, tem pouco artigo falando de boas evidências aí em revistas grandes, tem poucos artigos sobre o Respiron, mas tem alguns ainda que mostram uma melhora em determinados grupos de pessoas com a utilização do Respiron, tá? Agora, o que eu acho que ele é um aparelho viável e até interessante? Ele traz um incentivo da respiração profunda. Então, o fato de você elevar a bolinha, tá? Aqui você está incentivando a inspiração profunda. E isso também favorece um maior controle da sua respiração. O que faz ele ser um aparelho bem indicado para cantores, por exemplo, e para pessoas que têm ansiedade. Tá? Outro detalhe dele é um aparelho de baixo custo, mas ele comparado com o Power Brief, tá certo que são recursos diferentes, mas ele comparado com o Power Brief, o Power Brief é algo que a gente consegue uma performance melhor com o recurso, porém, uma margem de custo diferente, né? Hoje no site de treinamento respiratório a gente comercializa o Respiron por R$50, tá? Com frete grátis para algumas regiões nesse valor de R$50. Então se você ainda não tem seu Respiron, considere que você procura adquirir ele através do nosso site, assim você contribui também com o engrandecimento do canal. Caso você já tenha o seu Respiron, quer contribuir com o canal, tem uma chave Pix aqui na descrição do vídeo, tá? Vai ser bem-vindo também qualquer valor que você queira contribuir para a gente poder crescer e expandir esse projeto que a gente tem, que é um projeto secundário. O projeto principal é o canal Excelência em Fisioterapia Respiratória. Margem de custo de um Power Brief é de R$600 para cima. Tá no site de treinamento do Power Brief, no site de treinamento respiratório. O Respiron vai esse valor, mas porque ele tem frete grátis para algumas regiões. E você encontra ele mais barato também. Então é uma diferença de preço grande. Mas eu acho que você tem que pesar as viabilidades de você adquirir um Respiron, de você usar o Respiron com o seu paciente, em cima desses dados que a gente tem aqui no canal Treinamento Respiratório e no canal Excelência em Fisioterapia Respiratória também, onde daqui a um tempo a gente vai lançar curso sobre o Respiron na área de membros daquele canal, tá certo? Se você tiver alguma dúvida, quiser saber mais sobre o Respiron ou qualquer outro recurso da fisioterapia respiratória, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder e fazer um vídeo aí em cima da sua dúvida também. Tá? Isso vai contribuir muito também para o crescimento e enriquecimento do canal. Não apenas, quando a gente fala no crescimento do canal, não é só o valor financeiro, que seja através da doação pela chave Pix ou você adquirir algum dos nossos produtos, mas também você enriquecer essa base de informações com suas dúvidas. Sendo dúvidas pertinentes, a gente irá responder, vai interagir com vocês e nisso quem ganha é todo mundo, tá certo? Obrigado por prestigiar mais esse vídeo, um grande abraço e até o próximo vídeo.